Muito se fala sobre pessoas narcisistas, mas você realmente sabe o que é o narcisismo e como essa característica transparece nos comportamentos de pessoas narcisistas? Você pode pensar que postar muitas fotos nas redes sociais, gabar-se constantemente sobre seus grandes feitos, ansiar por uma vida com maior status social e ser seletivo em relação aos lugares frequentados são comportamentos de pessoas narcisistas. Essas concepções, contudo, foram difundidas pela mídia e pelas conversas casuais, que confundem egocentrismo, amor próprio e autoconfiança com narcisismo. Cada um desses conceitos possui características próprias e são bem distintos uns dos outros. Segundo a psicanálise, todos nós possuímos um traço narcisista. Ele é fundamental para a consolidação do amor próprio e da autoestima. Afinal, se não gostarmos de nós mesmos, como podemos fazer boas escolhas para as nossas vidas e nos defender das injustiças? O excesso de narcisismo, assim como qualquer outro excesso em nossa vida, é prejudicial e está associado a uma condição de saúde mental. O que são pessoas narcisistas? Pessoas narcisistas são aquelas que possuem mania de superioridade. Elas cultuam a crença de que são melhores do que as outras pessoas, portanto, merecedoras de atenção e sucesso. Elas se rodeiam de indivíduos que consideram importantes, como quem possui um cargo alto em uma empresa, empresários e socialites, e menosprezam quem consideram ser menos importantes. Dessa maneira, pesam a atmosfera do ambiente de trabalho ou familiar na busca eterna para se sentirem por cima dos outros. Por conta dessas características, as pessoas narcisistas costumam ser difíceis de lidar e podem até afetar a saúde mental dos indivíduos com quem convivem. O narcisista exacerbado é uma característica do transtorno de personalidade narcisista, segundo DSM-V. Essa condição é marcada pela dificuldade de regular a autoestima. Sendo assim, pessoas com esse diagnóstico precisam da avaliação alheia para se sentirem apreciadas. Elas associam a sua autoimagem à admiração de terceiros, por isso podem tomar atitudes questionáveis para chamar a atenção. Esse transtorno de personalidade costuma existir em concomitância com outras condições, como a depressão, a ansiedade e outros transtornos de personalidade. É igualmente comum que pessoas narcisistas desenvolvam dependência química em algum momento de suas vidas. Ainda não se sabe ao certo qual é a causa exata desse transtorno de personalidade. Diversos fatores contribuem para o seu desenvolvimento, como componentes hereditários e experiências traumáticas nos primeiros anos de vida. A terapia é o principal tratamento para a condição. As abordagens terapia cognitivo-comportamental e psicodinâmica costumam ser as mais eficazes. Entretanto, as pessoas narcisistas não costumam buscar atendimento psicológico por acreditarem não haver nada de errado com elas. Elas não conseguem compreender o porquê de outros indivíduos reagirem mal aos seus comportamentos. Quais são os comportamentos de pessoas narcisistas? Os comportamentos narcisistas são variados e normalmente são difíceis de lidar. Quem convive com narcisistas com transtorno de personalidade narcisista percebe essas atitudes, mas podem não saber o que dizer ou como reagir. Em seguida, veja os principais comportamentos de pessoas narcisistas. Primeiro, mania de grandeza. A mania de grandeza se manifesta de múltiplas formas, como gabar-se de posses e sucessos, tratar os outros com rispidez, ordenar os outros constantemente, não dividir créditos de projetos coletivos, tomar decisões visando somente o próprio bem-estar e destratar quem não lhe bajula. No ambiente de trabalho, chefes com mania de grandeza podem exigir muito de profissionais, tratá-los com rudez quando não correspondem às suas expectativas e colocá-los em situações difíceis para que eles se sintam bem consigo mesmos.
Segundo, necessidade de chamar a atenção. Pessoas narcisistas precisam se colocar sempre no centro das atenções. Elas comentam com frequência sobre as suas conquistas profissionais, experiências memoráveis e qualidades, bem como o que compraram recentemente e seus respectivos valores. Durante essas conversas, elas demonstram pouco interesse na vida dos outros, a menos que seja alguém importante que possa ajudá-las de alguma forma. Basicamente, tentam mostrar o quanto são interessantes, inteligentes e bem-sucedidas. Falta de empatia. Dificuldade para ter empatia é uma das principais características do transtorno da personalidade narcisista. Por não conseguirem se colocar no lugar do outro, pessoas narcisistas não conseguem entender as críticas feitas ao seu comportamento ou determinadas atitudes ou palavras ditas. Assim, elas magoam os outros sem perceber, tendo dificuldade para formar relacionamentos duradouros. Quarto, insegurança. O comportamento que esbanja imponência é normalmente uma fachada para a insegurança. Quando a pessoa narcisista não recebe a atenção necessária para se sentir valorizada ou saber se está no caminho certo, ela fica insegura. Assim, precisa fazer alguma coisa para ganhar a admiração dos outros, e as suas atitudes podem parecer forçadas ou estranhas. Por exemplo, ela pode se convidar para eventos onde acredita que estará entre pessoas de status social elevado. Quinto, manipulação. Pessoas narcisistas manipulam quem está ao seu redor para que as situações saiam conforme o planejado por elas. Os seus esforços, no entanto, nem sempre dão certos. A manipulação tende a ser mais efetiva quando os outros aceitam a posição de inferioridade, e assim a pessoa narcisista se aproveita da vulnerabilidade alheia. Fazer o outro se sentir especial para que ele abaixe a guarda e depois bombardeá-lo de questionamentos sobre o seu potencial. Chantagem emocional para incitar culpa, duvidar da capacidade do outro, levando-o a duvidar de si mesmo, a ser passivo-agressivo, demonstrando afeição e depois hostilidade. Sexto, se fazer de vítima. É igualmente comum as pessoas narcisistas se fazerem de vítima para conseguirem o que desejam, ou quando fazem algo errado e recebem críticas por isso. Elas podem fazer teatros emocionais como forçar o choro, exibir uma postura de derrota para despertar simpatia e reclamar constantemente de como estão sofrendo e de como a vida é injusta. Quem desconhece os comportamentos narcisistas acaba ficando com pena e se oferece para ajudar ou para escutar o lado da pessoa narcisista. Como ela discorre sobre os acontecimentos como se os outros estivessem errados e não ela, o indivíduo acredita nela e lhe concede a validação necessária. Culpar os outros pelos problemas. A pessoa narcisista acredita ser incapaz de cometer erros, então os outros são sempre os errados. Mesmo quando outras pessoas apontam a sua responsabilidade nos problemas, ela ignora e encontra um jeito de culpar o outro. Isso pode levá-la a confrontar os indivíduos que apontou como culpados da situação e difamá-los para que a sua narrativa se sobressaia. Quando ela se arrepende de ter tomado uma decisão, a pessoa narcisista também joga a responsabilidade da sua infelicidade no outro. Algumas justificativas utilizadas são que eles mentiram para ela e a fizeram elevar as suas expectativas e tiveram comportamentos desagradáveis, os quais a incentivaram a voltar atrás no que decidiu. O que ela tem dificuldade de compreender é que algumas decisões simplesmente não podem ser descartadas, como por exemplo o compromisso com uma causa social ou uma adoção de uma criança. Oitavo, a sensibilidade às críticas. Embora a pessoa narcisista pareça ter confiança e autoestima elevada, ela pode estar sempre à espera de repreensões. Não suporta críticas, mas por temer recebê-las, passa muito tempo pensando na possível reprovação que receberá de terceiros. Deste modo, responde mal a comentários inócuos. Na frente dos críticos, ela explode de raiva ou entra na defensiva, atacando quem a criticou como se estivesse ouvindo uma ofensa.
Já no particular, remoe as críticas, dúvida de si mesma e pensa no que pode fazer para ser validada. Familiares e cônjuges de narcisistas aprendem rapidamente a não repreender as pessoas narcisistas por comportamentos inadequados para evitarem ser feridos. Como reagir aos comportamentos narcisistas? Ao identificar alguns dos comportamentos narcisistas vistos acima em alguém com quem você precisa conviver com frequência, você pode tomar as seguintes atitudes. Não leve comentários desagradáveis para o lado pessoal. A pessoa narcisista é assim com todo mundo, então não se sinta menosprezado ou inferior. Responda com firmeza à pessoa narcisista, mas evitando hostilidade. Não levante a voz e não faça xingamentos. Simplesmente seja assertivo, mostrando que suas necessidades também precisam ser respeitadas. Não tenha medo de dizer quando a pessoa narcisista está errada. Se a pessoa narcisista colocou uma dúvida na sua cabeça, busque informação para encontrar a resposta certa e confronte-a com as suas descobertas. Ignore atitudes que buscam chamar a atenção e evite confrontamentos. A pessoa narcisista raramente admite estar errada e pode tomar atitudes inesperadas e evite confrontamentos. A pessoa narcisista raramente admite estar errada e pode tomar atitudes inesperadas para mostrar que você é o vilão da história. Poupe-se desse estresse e viva a sua vida. Pois é, gente, é esse o vídeo de hoje. Se gostou, se foi relevante para você, por favor se inscreva e ative o sino de notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.